Olá, namastê, queridos amigos. Hoje quero tratar sobre um assunto de certa forma polêmico, mas que não deveria ser polêmico. É polêmico nos dias atuais, porque tem tomado um rumo totalmente contrário à sua etimologia. E esse tema é política. Em sua etimologia, política vem de arte de bem governar. Portanto, a política deveria ser um assunto divino. Os mestres da Índia afirmam que nas eras de Satya Yuga, ou eras de ouro, os nossos governantes são seres divinos, são Cristos, são Budas, são seres iluminados, que governam as sociedades, que governam a humanidade. Mas nas eras densas, como Kali Yuga e Dwapara Yuga, nem sempre os políticos são seres iluminados, como vemos nos dias de hoje. E a política ela pode, portanto, tomar dois rumos. Ela pode nos levar para a luz, para a abundância material e espiritual, para a prosperidade, ou para as trevas, para a decadência moral, física e espiritual. E quando ela toma o rumo das trevas, da decadência, então é preciso reagir, como fora o caso de Krishna e Arjuna, há 5 milênios, na batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra. Krishna e Arjuna e os Pandavas tentaram o diálogo com os Kurus, os inimigos do Dharma, mas apesar de toda a tentativa de diálogo, de conciliação, os Kurus permaneceram irredutíveis na ideia de destruição dos valores e na ideia de manter com eles aquilo que pertencia por direito divino e inalienável aos Pandavas. Não houve alternativa para Krishna, para Arjuna e os Pandavas senão irem para a guerra, a famosa batalha de Kurukshetra. Mais recentemente, também Joana d'Arc, a jovem de Orleans, que ouvia vozes divinas, uma jovem donzela teve de ir para a guerra, comandando um exército de homens, para terminar com a famosa Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, para salvar o povo francês. E ela teve de ir para a guerra. O que estava envolvido nisso tudo, senão a palavra política? A política usada de forma correta pelos verdadeiros estadistas, homens e mulheres que amam a Deus e que amam a sua nação, que são autênticos patriotas, é aquela que leva o povo, que leva a nação à prosperidade. Quando a política está nas mãos de maus caráteres, de corruptos, de pessoas que não amam a Deus, além de vermos esses mesmos indivíduos falando que a corrupção, que a desonestidade é algo natural, que existe desde o mais pobre até o mais rico, desde o menor até o maior, vemos também a nação descambar para o fundo do poço. O Brasil é a nação mais rica do mundo. O que temos em riquezas naturais, como o nióbio, poderia fazer de nossa nação, da noite para o dia, mais próspera que Estados Unidos, Canadá, Japão e todas as nações juntas. Temos 98% do nióbio do planeta em nosso solo. O nióbio é hoje utilizado para tornar o aço maleável, na construção de turbinas de avião, gasodutos, condutores. É usado em diversos setores da indústria. E nós, brasileiros, somos os donos dessa riqueza. No entanto, qual de nossos governantes tem falado a respeito disso? Para onde tem ido esse dinheiro? Devemos pensar sobre isso. Quando ouço amigos falarem que em certos governos os pobres começaram a andar de avião, tiveram acesso à escola e à universidade, meus queridos, numa nação rica como é a nossa, me perdoem, mas isso é esmola. É a mesma política utilizada na Roma antiga do pão e circo. Deem pão e circo ao povo e eles ficarão felizes, e nós, governantes, poderemos roubar à vontade.
Nós somos o povo mais rico não apenas em questão de minerais, de solo riquíssimo. Somos um povo criativo e inteligente. Nós, entre nós, nossos irmãos brasileiros, inventamos o avião Santos Dumont. Inventamos o câmbio automático dos carros brasileiros. Inventamos o coração artificial. Inventamos o soro antiofídico. Existe uma lista enorme de inventos brasileiros. Então nós somos ricos em todos os sentidos e somos também um dos povos mais espiritualizados do mundo. O Brasil tem um futuro divino e que as trevas estão fazendo de tudo para impedir esse futuro. O Brasil não deve ser mais a nação do futuro, o Brasil tem de ser a nação do presente, como na profecia de Dom Bosco, onde possa jorrar leite e mel. Mas nós brasileiros devemos parar de sermos tão coniventes com o erro, com pseudos pensadores que vêm à tona dizer que a corrupção está desde o menor até o maior, que é natural ser corrupto. Não é natural, não é natural. Não devemos pensar dessa forma. O povo brasileiro não é corrupto, é uma minoria que rouba, é uma minoria que é corrupta e desonesta. A grande maioria não é. Quando vamos a uma panificadora, por exemplo, já aconteceu isso comigo, de dar um troco, um valor a mais, e o caixa me devolve, faz questão de devolver o troco. Eu já estava saindo, isso já aconteceu algumas vezes comigo, com certeza já aconteceu com muitos de vocês. Eu estava saindo e o caixa fala, o troco. Isso é honestidade. Ele poderia muito bem embolsar, mas não. A honestidade fala mais alto. Então aqueles filósofos, entre aspas, que defendem que crer na honestidade, que existem políticos honestos, partidos honestos, ou que o povo é honesto, que isso é crer no Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, estão sendo, na verdade, sofistas e estão trabalhando não para o crescimento da nação, mas para a destruição da nação. Então devemos estar de olhos atentos, abertos e acreditar que Deus existe, que é a força que permeia toda a vida e que Ele está atento sim ao nosso sofrimento. Mas nós, como filhos de Deus, como deuses, como afirma a Bíblia, nós temos de fazer a nossa parte. Se taparmos os olhos e permitirmos que uma nação tão rica como é o Brasil descambe para o fundo do poço, a culpa será toda nossa. Nós somos co-criadores com Deus. Por isso a Bíblia diz que somos deuses. Nós somos responsáveis pelo futuro da nação, pelo bem ou pelo mal. Políticas que jogam brancos e negros, héteros e homossexuais, homens e mulheres, ricos e pobres uns contra os outros, em vez de uni-los, não é política de estadistas. É uma política satânica de destruição, de desunião. E isso nós não devemos aceitar. Brancos e negros, morenos, homens e mulheres, héteros e homossexuais, ricos e pobres, são todos irmãos. E devemos estar todos unidos contra esses corruptos que são lobos com peles de cordeiro. Mahatma Gandhiji disse que aquele que pensa que a religião nada tem a ver com a política não entende nada de religião. Porque a política é espiritual, tem de ser espiritual. Ela tem de levar o ser humano à sua elevação moral, material e espiritual.
e a união. Estadistas como Abraham Lincoln uniram o povo. Os Estados Unidos da América é grande porque teve estadistas como Lincoln, que amava o seu povo, que era patriota, como Gandhi foi um patriota, que conseguiu libertar a Índia da colonização inglesa porque amava o povo indiano, porque amava a sua cultura. E jamais um estadista incentiva o seu povo a queimar o símbolo sagrado da nação, que é a bandeira. O ódio contra a sua terra, contra a sua nação, é o ódio contra aquela que te deu tudo, que deu o teu próprio corpo físico, porque a terra é mãe. Se não somos capazes de amar a nossa nação, seremos exatamente como esses políticos corruptos que não amam a sua pátria e que, ao invés de levar a nação para o crescimento moral, espiritual e financeiro, levam a nação para a decadência. Yogananda dizia que aquele que não ama a sua nação também não ama a Deus. Todo tipo de revolta interna e certas ideologias e caminhos foram baseados na revolta e não no amor. Todo tipo de revolta é contrária a Deus. Lembremos que Maya, como é dito pelos yogis, ou Satã, como é dito no cristianismo, foi o primeiro revoltado da história. Não é por meio de revoltas, mas por meio do amor. Não é por meio de desuniões, colocando uns contra os outros, mas por meio da união, é que teremos um Brasil verdadeiramente forte diante de todas as nações. Um Brasil grande, capaz, tão grande e tão rico, que será capaz de ajudar aquelas nações irmãs que precisam. Eu espero que possamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre esse assunto, porque Deus está entre nós. Um abraço carinhoso a todos. Namastê, paz e bem.